Fala, irmãos, a paz, tudo bom com vocês? Eu quero dar hoje para vocês uma dica muito interessante para que você possa turbinar o seu cérebro. Mas, além disso, além de turbinar o seu cérebro, essa dica também vai turbinar a sua vida espiritual, porque ela não é apenas uma questão de você turbinar para as coisas materiais, mas ela vai turbinar o seu cérebro para que você tenha memória bíblica, para que você consiga gravar os versos, para que você consiga crescer mais em Deus. É interessante que o Dr. Herbert Benson, que está há mais de 35 anos à frente do Instituto Mente e Corpo da Faculdade de Medicina de Harvard, ele tem se dedicado às pesquisas que mostram como que a meditação e a fé em Deus melhora a nossa saúde. Ou seja, doenças crônicas, como câncer, por exemplo, que precisa de tratamentos químicos e fortes, têm os seus efeitos aliviados somente pelo exercício da meditação e Deus. Então eu vou te dar aqui algumas dicas de como que isso é importante para que você possa crescer em Deus e turbinar o seu cérebro, a fim de que você possa ter uma mente brilhante na presença do Senhor, ok? Então a primeira dica que eu vou te dar é que você comece a quebrar os seus costumes, comece a aprender a coisas novas. E olha que interessante, em Provérbios, no capítulo 19, versículo 27, diz assim: Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que você sabe. Então, uma das coisas mais importantes também para que você possa turbinar sua mente é que você venha aprender as coisas novas. Nós estamos acostumados a ficarmos na zona de conforto. Nós estamos acostumados a deixar que o nosso cérebro ele fique relaxado. Só que o grande problema é que quando você deixa o seu cérebro relaxado, é que ele não desenvolve, porque o nosso cérebro ele é muito preguiçoso e ele não se adapta com facilidade às coisas que pedem esforço. Tudo aquilo que pede esforço, ele não consegue se adaptar facilmente. Ele precisa de um treinamento. E é por isso que lá em Hebreus, no capítulo 5, a partir do verso 14, e diz assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os teleios, os maduros, os quais, em razão do costume, tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, como que a pessoa amadurece na fé? Ela amadurece a partir do momento em que ela exercita a sua mente, o seu discernimento, pela razão do costume. Ou seja, por causa do costume de exercitar sua mente, ela começa então a discernir o que é bom, o que não é bom, o que é mal e o que é do bem. Então ela alcança um processo de maturidade mediante a aprender a coisas novas. Aprendendo as coisas novas, o nosso cérebro ele começa a gerar e a multiplicar neurônios. Por isso que também é muito importante que a gente não fique nessa zona de conforto de apenas trabalharmos e nos aperfeiçoarmos apenas com as coisas que nós já estamos acostumados a trabalhar. Esse texto de Hebreus, logo em seguida, ele vai falar: olha, você só fala em batismo, você só fala em fé, você só fala em posição de mãos, você só falam em arrependimento. É sempre o mesmo assunto, vocês não estão trazendo coisas novas, então a sua mente ela não vai ficar acostumada a aprender coisas diferentes. Vocês ficaram na zona do conforto e a sua mente não exercita, ela não multiplica os neurônios. Então é muito importante que a gente venha a aprender coisas novas para que até aquilo que a gente já aprendeu anteriormente não venhamos a nos esquecer. O segundo ponto é o seguinte: procure fazer um jogo de quebra-cabeça. Só que esse jogo de quebra-cabeça não é esse jogo que a gente aprende aqui hoje com coisas naturais, um joguinho de quebra-cabeça. Mas existe um jogo de quebra-cabeça que é muito interessante, que está lá em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 18, que diz assim: aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Existem coisas na Bíblia, principalmente na área da escatologia, de profecias, que requer que a pessoa ela trabalhe a sua mente
com raciocínio lógico, ou seja, que ela tente resolver problemas de raciocínio lógico. E o Apocalipse é algo muito interessante, por quê? Porque ele é um jogo de quebra-cabeça. Quando você começa a estudar as profecias, você tem que montar os pontos, você tem que montar os sinais, você tem que montar uma cronologia. Mas, como o próprio texto de Apocalipse 13, 18 diz, isso é para quem tem sabedoria. Então você observa que quando a pessoa ela começa a estudar esse tipo de coisa, a mente dela começa também a brotar uma sabedoria diferente. Não é uma sabedoria comum, mas é uma sabedoria que começa a entender coisas que, a princípio, seria de difícil interpretação. Mas justamente pela mente dela ficar treinando sempre essas coisas, quando ela chegar em Apocalipse, nos profetas, para poder juntar tudo, ela não vai ter dificuldade. Por quê? Porque ela já ultrapassou o limite. A mente dela já começou a turbinar para as coisas espirituais mais complexas. Uma outra dica que eu vou dar para você é o seguinte: aprenda outro idioma. Isso é interessante porque quem se aprofunda em língua estrangeira, ela acelera o crescimento de substâncias cinzentas de uma pessoa, né? Então essas substâncias cinzentas, né, que ficam no cérebro dela, começa a crescer justamente porque ela está aprendendo outro idioma. Aí o que isso tem a ver com a Bíblia? Isso é muito simples. Quando ela começa a aprender a estudar um pouquinho mais o grego, a estudar um pouquinho mais o hebraico, a estudar um pouquinho mais o aramaico, ela começa então a facilitar com que a sua mente ela resolva tarefas ao mesmo tempo, melhora a memória e ao mesmo tempo a capacidade de concentração também. Então, quando você estuda palavras no grego, até para poder entender o sentido de uma palavra com mais abrangência, você então está meditando com mais profundidade. Estude os originais. E uma última ideia que eu vou dar para vocês, o último conselho é: leia sempre, leia sempre, porque, como eu disse anteriormente, o nosso cérebro ele tem essa mania de entrar na zona de conforto, de ficar na zona preguiçosa. Mas quando você ler, isso significa que você começa a gastar mais calorias do que, por exemplo, ficar assistindo Netflix, do que, por exemplo, ficar assistindo televisão. Porque quando nós chegamos, por exemplo, em casa e queremos descansar, a nossa mente vai tentar se acomodar com aquilo que é mais relaxante para ele. Só que quando você fica muito tempo com aquilo que é mais relaxante, o nosso cérebro ele para de trabalhar e acaba não produzindo imaginação, né? E não produzindo um aumento também de criatividade. É por isso que no Salmo, no capítulo 19, no versículo 7 em diante, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transforma os mais humildes em sábios. Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. Então, se você quer ter um entendimento iluminado, você que é humilde e acha que não tem capacidade de ser sábio, a palavra transforma aquele humildes em sábios. A palavra ela revigora todo o ser do homem. Então, fique com esses conselhos que eu estou dando para você, para que você turbine a sua mente, turbine os seus neurônios, turbine os seus hormônios, turbine, né, o seu cérebro em Deus. Você vai se tornar uma pessoa revigorada, uma pessoa que agora, como diz a palavra, ela vai trazer saúde para o seu ser, ok? Fique com essa palavra em nome de Jesus.